Fala, trader, beleza? Compartilhando com vocês aqui mais uma análise semanal de mercado. E eu quero aqui mostrar, através dos gráficos, né, através do comportamento do preço, o que nós podemos esperar para essa semana que vai se iniciar, para essa próxima semana operacional de dezembro, né? Tivemos aí uma alta bem interessante no dólar. O dólar ele indica, né, a continuação dessa tendência de alta, apesar de se encontrar em um nível de resistência bem relevante. O índice, como inclusive eu compartilhei lá no Instagram, e compartilhei também dentro do Clube das Tendências, que era esperado essa movimentação de baixa no índice. Vamos observar também como que ele vai se comportar nessa região. Mas o cenário, o contexto é continuação no dólar do movimento da tendência de alta, continuação de baixa no índice da tendência de baixa, mas ambos estão em níveis de preço que pode, ao menos temporariamente, impactar aí nessa continuação de tendência, ok? Bem, compartilhando com vocês aqui tela, quero mostrar aqui, começando sempre pelo gráfico de um gráfico maior, né, um gráfico que eu chamo de gráfico macro, iniciando aqui pelo gráfico diário, né, contrato contínuo, FUT, o que nós podemos esperar? Quando a gente olha aqui o dólar no gráfico de 60, no gráfico de mensal, nós temos aqui uma região de preço muito relevante no dólar, tá? Primeiramente é esse nível de preço que ele se encontra, tá? Essa região ela foi testada em 2022, então você observa que ele entregou esse movimento de baixa, faz uma troca de polaridade, retraiu aqui provavelmente 50% desse movimento e entregou esse movimento aí de continuação. Olha só, 50% de FIBO, né? Deixa aqui uma rejeição bem significativa e a partir desse ponto ele entregou aí mais de 1.300 pontos aí de baixo, tá? E aí ele voltou aqui basicamente 2 anos depois para testar essa região. Então, o dólar se encontra em uma forte região de resistência, tá? E não somente o nível de preço, mas eu também posso considerar esse FIBO aqui, ó. Quando eu traço esse FIBO, né, observa que ele está também na região dos 50%. Então, ele testou aqui em agosto os 38%, né? E do mês passado e até o momento atual agora, né, ele continua testando aí essa região dos 50%, tá? Então, quando você olha para esse cenário aqui, toda essa região aqui, ó, você pode considerar como um nível de resistência bem relevante, tá? Não somente as retrações, o nível de preço, mas nós temos também nessa região aí uma confluência de alvo. Então, por exemplo, ó, o espelhamento dessa mínima aqui para cima, ele me dá o terceiro alvo exatamente nessa região. Então, todo esse trecho aqui, nós estamos falando aí de mais ou menos mais uns 220 pontos para cima aí, é tudo nível de resistência que o dólar pode se segurar, tá? Ou seja, o contexto é de alta, mas temos essa região a se considerar. Se o dólar definitivamente ele conseguir fazer a quebra dessa região que ele se encontra, muito provavelmente ele vai voltar aqui para essas regiões aqui de 2020, 2021, 2022, que é a região dos R$ 7. Então isso existe essa possibilidade técnica. Com relação às médias móveis, nós já temos aqui o alinhamento das médias. Então você vê que ele já começou a fazer um evento clássico aqui de reversão, que é um pivô de reversão pelo gráfico mensal. Então é um sinal técnico muito relevante. Nós não estamos falando de um evento de reversão pelos 5 minutos, 60 minutos, mas sim pelo gráfico mensal. Mas ele precisa passar por essa barreira, tá? Outra forma de projeção que nós podemos fazer também é espelhar essa máxima, essa mínima para cima. E aqui olha só esse primeiro alvo, como que ele é bem interessante também, ó, que ele está associado também a esse terceiro alvo. Então esse aqui é o que eu chamo de confluência, né, de alvos, olha só. Então ele me dá aqui retração de 1.8 e 2 alvos diferentes que impacta diretamente nessa região aqui, tá? Então todo esse trecho, como eu mostrei para vocês, é um nível importante de preço. Bem, quando nós descemos aqui para o gráfico diário, olha só, no gráfico diário, o que eu observo aqui? Tendência de alta, trabalhando naquela região que está traçada lá para o mensal, tá bom? Só que observa que aqui ele já começou a estruturar para a gente aqui, ó, um possível evento de continuação, ou seja, de pivô de continuação. Então nós tivemos o pivô de reversão e agora nós temos aqui um pivô de continuação se estruturando no dólar, tá? Então a questão aqui é observar como que ele vai se comportar, se nessa semana ele vai conseguir definitivamente fazer o acionamento desse pivô. Ele ainda não acionou, ele está armando um pivô, né? Esse é o termo técnico aqui abordado. Ele está armando um pivô, mas é esperado esse possível movimento acontecendo aqui nessa região. Beleza, meus caros? Da mesma forma, quando nós observamos aqui com relação às médias, né? Você vê que ele está acima das médias, né? Elas não estão bem alinhadas, né? Principalmente a 9 períodos aí quase flat, mas está acima das médias. Então, basicamente o que tem de barreira nessa região é níveis de preço, alvo e Fibonacci mais para cima. Perfeito, meus caros? Bem, dito isso, contrato vigente F25. Olha só.
Nós temos aqui essa LTA, ele fez um rompimento dessa LTA com gap, voltou para dentro da região no mesmo dia, e aí você observa que na quinta e na sexta-feira, ele começou a estruturar aqui um evento também de retomada de tendência, olha só, que é o quê? Basicamente um pivô. Eu até esperava, após o fechamento aqui dessa barra, desse primeiro candle de sexta-feira, né, mais um dia bem direcional na sexta-feira. Acabou que ele não andou muito, né, ele ficou meio consolidado aqui nessa região, travou nesse nível de preço do 80, né, 6080, mas o contexto ainda é de alta no dólar, tá bom? Perfeito? Mesma coisa nos 60 minutos, né? Ele está acima das médias, apesar das médias não estarem tão interessantes, bem, né, alinhadas, ascendentes, o preço se encontra acima das médias, tá? Mas o mais importante é sempre você olhar para o preço. É por isso que eu gosto sempre de manter um layout limpo, né? Para mim ter essa visão aqui, ó, tá? Eu tenho que fazer primeiro a minha leitura do preço, propriamente dito, para depois eu observar o comportamento das médias, tá? Gráfico de 5 minutos, vamos lá. O dólar ele nos entregou dois trades bem interessantes nessa semana. Foi um trade de venda aqui nessa região, né? Esse trade de venda que nós pegamos e esse trade aqui, essa compra, tá? Que foi a partir dessa região aqui dos 60 minutos. Essa região dos 60 minutos era uma região muito relevante de preço e era esperado ele dar esse movimento de alta. Inclusive, ele deu um trade também pelos 60 minutos, tá? Existem alguns gatilhos que pelo menos uns 2 gatilhos de entrada que se opera pelos 60 minutos, né? Quando eu tinha academia de formação de traders, eu gravei 2 aulas, né, ensinando a como operar pelos 60 minutos, que foi compartilhada lá com os membros do Clube das Tendências, tá? Bem, dito isso, também, se você ainda não conhece o Clube das Tendências, tem um link aqui na descrição. O Clube das Tendências é um grupo operacional que se desenrola durante o pregão, onde eu compartilho as minhas análises, né, voltada para mini índice, mini dólar, né, ou seja, nós operamos futuro, onde eu faço as análises de abertura, faço as lives de abertura, fechamentos de mercado, compartilho as análises durante o pregão e propriamente dito as operações também, tá? Então tudo isso é entregue dentro do clube e sou eu que estou lá, né, fazendo as análises, as operações, tudo isso entregue por mim dentro do Clube das Tendências. Se você quiser conhecer mais o projeto, tem um link aí na descrição. Ele fez aqui um evento de clássico, né, de reversão, baseado em Elliott, e entregou esse movimento de alta. Então, foi uma semana bem técnica, né? Até começou a criar um evento aqui de reversão, mas acabou que realmente não veio, tá? E aí nós fizemos, basicamente, foram 2 trades, né? Foi esse trade de quinta-feira no dólar, foi esse trade aqui também de quarta-feira que nós fizemos, né? E aí você vê como que a gente opera pouco, né? E aí teve um trade de sexta-feira no índice que nós fizemos, também foi positivo, né? Essa semana que se passou foi segunda-feira negativo, terça-feira eu não operei, os outros 3 dias, quarta, quinta e sexta positivo, sem nenhum trade negativo, né? Então foi uma semana muito boa, tá? Quando a gente olha pelos 5 minutos, você consegue observar aqui, ó, nesse primeiro momento, você vê que ele fez aqui um ciclo de Elliott completo, basicamente nesse dia, né, que foi na quinta-feira. Na sequência, na sexta-feira, de quinta para sexta-feira, ele entregou um ciclo corretivo, então você teve aqui um ABC. Nesse ciclo corretivo, ele retraiu 38% de todo o movimento de alta, isso é típico de uma tendência forte, né, quando o mercado ele retrai 38%, e a partir daqui ele tentou retomar a tendência de alta. Vamos observar agora o que vai se desenrolar aqui, tá? E olha só, então ele na sexta-feira fechou nessa formação triangular. Triângulo simétrico, ele é um padrão híbrido, então ele pode indicar continuação ou reversão. Então vocês precisam esperar, né, nós precisamos esperar, observar agora na abertura de segunda-feira para ver como que o dólar vai se comportar nessa região. Se ele vai abrir com um movimento de baixa, com um movimento de alta, se vai ser com gap, se vai ser sem gap, tá? Mas o que a gente pode observar aqui, e eu já quero deixar aqui uma possibilidade para vocês, para a gente pensar em operar dólar, nessa região que ele se encontra, é a gente considerar essas extremidades aqui mais próximas do preço que ele deixou na sexta-feira. Então, basicamente, você vai olhar para essas regiões aqui de preço, olha só. Evita operar dólar dentro dessa região e espera ele, a partir desse ponto que ele se encontra, ele indicar a direção, seja uma continuação dessa tendência de alta, ou seja, realmente ele indicar uma reversão. Então é interessante você operar aqui fora dessa região, e aí você vai esperar o evento que eu chamo de RRC, que basicamente é rompimento, retração, continuação, tá? Isso é um gatilho bem interessante, que evita você ficar preso dentro, operando uma consolidação. Ele te tira de possíveis cenários de consolidação, tá? Que pode, inclusive, acontecer aqui, tá? Então, o dólar, ele, como eu falei, mostrei nos time frames maiores, ele indica continuação, mas ele está num nível de resistência que tem potencial para mandar ele para baixo. E olha só essa pancada que ele deu aqui na sexta-feira, não sei se foi uma intervenção do Banco Central, enfim, tá? Então é uma região que ele já tem potencial para, né, entregar um movimento de baixa aí. Perfeito, meus queridos? Então vamos ficar atento aí nessas possibilidades para o dólar para essa segunda-feira que se inicia, tá?
Bem, vamos passar aqui para o gráfico do índice agora. Gráfico do índice. Ok? O índice numa tendência de baixa. Só que aí tem um ponto aqui interessante a se observar. Ó. Você vê que ele falhou exatamente nessa região de preço, tá? E você vê que agora ele está exatamente nessa região aqui, ó, tá? Basicamente nessa região de mínima aqui. Ele pode começar a se segurar nessas extremidades aqui de preço. É muita coisa, né? A gente está falando de 7 mil pontos, mas ele pode fazer dessa região se tornar um range, um grande range, isso é possível, tá? E como ele veja um movimento bem esticado, se você considerar que na quarta-feira ele já sofreu uma rejeição aqui de mais de 1.000 pontos. E aí na quinta-feira, né? E sexta-feira, se você pegar aqui quarta, quinta e sexta, ele entregou aí um movimento de quase 7 mil pontos. Então é uma movimentação muito grande, né? Se você olhar para o gráfico, você vê que não teve nenhum cenário como esse aí, basicamente, ó, por muito tempo. Então, por praticamente a extensão desse ano, né? Então, é esperado aí ele talvez não conseguir romper essa região de primeira, podendo criar o que eu chamo de um pivô pré-rompimento dessa mínima, tá? Vamos observando, tá bom? De qualquer forma, nessa região aí dos 125 mil pontos, que já é um número redondo, consequentemente já é um nível de resistência natural aí, um nível de suporte natural, olha só, abaixo das médias, se ancorou na 50, de quarta para quinta-feira, trabalhando abaixo da 9, abaixo da 20, né? As médias talvez ficou um pouquinho flat, mas agora elas vão começar a se alinhar. Então agora é observar como que ele vai se comportar nessa região, ou seja, o índice ele está dentro de uma tendência primária de baixa, mas ele está temporariamente em um forte nível de suporte. Então você precisa ter cautela nessa região aí de abertura no dia de amanhã, tá? É uma região sim que tem potencial para segurar o índice, tá? Perfeito, meus queridos? Tranquilo? Bem, basicamente é isso, olha só, né? Você vê como que é uma região de preço bem relevante que ele se encontra aí, né? Olhando pelo semanal, olha só. Então você vê que é uma região que foi mínima em 2023, né? E agora em 2024 pela segunda vez. Perfeito? Região dos 125 mil pontos. Se ele perder essa região dos 125 mil pontos, próxima parada para o índice vai ser basicamente aqui essa região dos 118 mil pontos a 116 mil pontos, tá? Então, é o próximo nível de preço que ele provavelmente vem buscar, tá? Mas essa região aqui dos 125 mil pontos, ó, é uma região bem relevante, é um suporte bem relevante, tá? Ok, dito isso, vamos para o contrato vigente. 60 minutos, olha só. Ele entregou exatamente o movimento que eu esperava e que tinha até comentado com os membros do clube na quinta-feira, né? Falou, provavelmente amanhã o índice vai tentar buscar esse movimento, essa mínima que ele deixou aí nessa região dos 125 mil pontos, tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos um movimento bem esticado, né? Então, ele está devendo uma retração. Não quer dizer que ele vai retrair agora, ele pode continuar caindo, mas nós temos, assim, um movimento bem esticado. Então, eu especulo, pelo menos talvez nesse primeiro dia, no caso amanhã, né, esse primeiro dia operacional dessa semana, eu espero uma possível retração aí no índice, tá? Lembrando que essa correção, ela pode ser lateral, ela pode ser triangular, né? Ela não, um movimento corretivo, ele não tem a obrigatoriedade de ser um movimento que vai retrair com uma característica de um movimento impulsivo, entende? Para você conseguir compreender o que eu estou falando aqui, se você ainda tem dificuldade para entender sobre um princípio de movimentos impulsivos, movimentos corretivos, todo movimento impulsivo, ele é um movimento de 100%. Quando você compreende que todo movimento impulsivo, para cima ou para baixo, numa tendência de alta, numa tendência de baixa, ele é um movimento de 100%, você entende que todo movimento contrário a ele, que é o movimento corretivo, ele é um movimento que vai retrair parte daquele movimento impulsivo. E é aí que entra o conceito de Fibonacci, né, que adentrou no mercado financeiro através da escola de Elliott. Então você tem um movimento impulsivo de 100%, um movimento corretivo que retraiu parte desse movimento impulsivo, outro movimento impulsivo de 100%, outro movimento corretivo, só que não necessariamente um movimento corretivo, ele precisa buscar, por exemplo, retrações maiores. Você pode ter uma correção flat, uma correção triangular, né? Que é onde ele vai fazer retrações mais curtas, muitas vezes 38%, às vezes até menos que isso. Depende do quê? Depende da força da tendência primária, depende da força compradora, se a tendência for de alta, ou da força vendedora, se a tendência for de baixa, tá bom? Perfeito? Então fica essa questão. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a gente pode ter uma correção no índice, uma correção mais lateral, se a pressão vendedora ela continuar muito forte. Isso aqui pode acontecer. E aí você pode ter 1, 2 dias mais consolidados, ou até mais, e depois ele entregar um movimento de continuação, ou que aí sim criar um evento de reversão, enfim. Isso é muito importante de se observar, tá? Perfeito, meus caros? Aqui pelos 60 minutos, se a gente colocar médias móveis
A gente vai ver aí, né, as médias já tudo descendentes, médias alinhadas, então não tem muito o que abordar. Fica muito atento aí nesse possível teste na 9 períodos de 60, porque respeita bastante também essa média, tá? Gráfico de 5 minutos, olha só. Aqui nós temos um ângulo, né, que se você puxar um canal, uma LTB, a partir desse ponto aqui, ó, ele já rompeu, então você não considera mais essa LTB, tá? Só que aí você vai considerar esse canal de baixa a partir de sexta-feira. Né? Então você vê que na sexta-feira, olha o que eu expliquei para vocês lá, ó, olha como que você consegue observar isso aqui. Ó. Então você vê que ele já vem aqui, ele cria um evento de reversão na quinta-feira, entrega esse movimento de baixa, e aí você vê que de quinta para sexta-feira ele iniciou aqui um processo, um movimento corretivo. Olha a forma que esse movimento corretivo se desenvolveu. Se desenvolveu numa formação de triângulo descendente. Então se você considerar a retração, ele não retraiu praticamente nada desse movimento que ele entregou aqui. Ou seja, isso mostra quanto menor a retração, mais força é a tendência primária. Anota isso aí, tá? Bem, nós fizemos aqui uma venda no clube na sexta-feira nessa barra, né? Fizemos essa venda aqui de rompimento, 300 pontos de stop. Esse trade chegou a andar em 380 pontos e aí acabou tirando a gente aí na proteção, né? Uns conduziu pela média, outros saiu no barra-barra. O alvo desse trade final era um alvo de 1.000 pontos. Ele veio no alvo, mas não fazia sentido a gente esperar que um trade que andou, que era um stop de 300 pontos, que deu um calor relevante na gente, né? Andar depois aí basicamente 390 pontos, né? Ou seja, um pouco mais que 1 para 1 de risco-retorno, você correu o risco de tomar um stop nesse trade, tá? Então, basicamente, foi isso que aconteceu aí, tá? Foi um trade positivo, mas não foi aquele trade, né, que você fala, nossa, foi no alvo, né? Eu, no caso, eu conduzi pela média de 9 períodos, fiz uma parcial, conduzi o restante pela média de 9 períodos, então a minha saída foi aqui, né? Eu fiz uma parcial e o restante da mão eu saí aqui com 200 pontos, né? Enfim. E você não pode ignorar a média, porque olha só, qualquer venda que aconteceu na quinta-feira e condução pela média foi um movimento fantástico, né? Só que nesse dia ele já não entregou. Mas foi um trade positivo, que é o mais importante, que não deu stop, né? E aí depois eu acabei encerrando a semana, não operei mais. Mas olha só como que ele foi dando. Então você vê como que ele vai dando dentro daquele princípio que eu acabei de explicar para você. Você vê, ó, ele entrega um movimento de baixa, né? Um movimento impulsivo, movimento corretivo, movimento impulsivo. Olha só como que os movimentos corretivos se desenvolvem. É por isso que é muito importante. É por isso que é muito importante você sempre buscar suas operações a favor da tendência primária. Então, qual que é o princípio para você operar a tendência? Primeira coisa, você precisa identificar a tendência. Tendência de alta, tendência de baixa. Tendência de baixa. Então, eu vou esperar e operar o quê? Venda. Eu vou procurar por trade de venda. Por quê? Porque eu sei que eu estou operando a favor da tendência primária, a favor da tendência maior, e eu sei que, consequentemente, quando você opera a favor de uma tendência primária, aqueles movimentos, eles são movimentos, tendem a ser movimentos de 100%. Então, tende a ser o quê? Movimentos mais direcionais, movimentos mais amplos. Quando você opera correção, e dependendo do tamanho da tendência que você está operando correção, você já vai pegar complexidade, você já vai operar movimentos que ele pode até fazer uma retração significativa relevante, mas ele pode também ficar consolidado, aí você fica preso dentro de um range. Então, muitas vezes, quando você está preso dentro de um range, é porque você está operando um movimento corretivo, você não está operando um movimento impulsivo, tá? É muito importante você aprender esse ponto aí, tá? Então, você tem um movimento impulsivo, olha a complexidade desse movimento, né? Aí você vê que ó, ele engata outro movimento de 100%, provavelmente retraiu 50%, né, ó, desse movimento aqui, ó, retraiu 50% desse movimento e entregou o movimento de continuação. Então, se você sabe que o mercado está numa tendência de alta, numa tendência de baixa, igual o índice, cara, você vai procurar por trade de venda. Ah, mas aqui falhou e ele pode gerar uma retração. Pode, mas qual vai ser a complexidade dessa retração? Qual vai ser o quanto esse movimento vai retrair, entende? Olha que movimento complexo, né? Olha que movimento difícil. Para andar 400 pontos, você teria que ficar num trade aí, né, basicamente 1h30, né? Então não vale a pena. Ou seja, é melhor você vender e pegar essa mesma proporção de movimento, olha só, 465 pontos em 30 minutos, entende? Então isso é muito importante você ter essa consciência, tá? E esse é um princípio que eu trabalho muito dentro do Clube das Tendências, a gente realmente saber operar o que eu chamo a favor da força. Então a tendência, operar a tendência, ela não é relevante só por causa da amplitude do movimento, isso também é um fator muito importante, que é o princípio do risco-retorno. Mas o outro ponto importante de você operar a favor da tendência primária é você operar a favor da força. Então, os players estão empurrando o mercado para cima, eu quero operar a favor de movimentos que realmente eu sei que vai ter um desenvolvimento, uma amplitude melhor e que ele vai conseguir quebrar mais obstáculos, como por exemplo níveis de suporte, níveis de resistências, médias maiores, retrações de fibos. Então, isso é muito importante você compreender, tá? Bem,
o que a gente pode esperar para o índice aqui nessa região? Região dos 125 mil pontos, um suporte muito relevante, tá? Só que para você operar índice comprado, considerando que ele está dentro de uma tendência primária de baixa, como isso aqui já foi abordado, considera esse último fundo, esse penúltimo fundo que ele deixou aqui, o último está aqui, né? E aí o que você vai aguardar? Se ele abrir nessa região, você espera uma possibilidade de ele fazer a quebra dessa LTB, consequentemente desse fundo anterior, que ele deixou aqui, tá? E uma troca de polaridade para ele indicar esse movimento. Então, caso esse evento aconteça, você vai esperar por uma compra aqui nessa região, tá bom? Agora, se ele realmente for dar continuidade de baixa, né, a sugestão que eu dou para você é similar, tá? Evita operar esse fundo aqui, espera ele fazer um clássico RRC, que é ele fazer realmente o rompimento dessa região, tá? Fazer a troca nesse nível de preço, indicar a continuação. E ficar atento aqui nessa linha de retorno, tá? Porque ela, se você considerar ela nesse ponto, acabou que ela validou nessa região. Então tem que observar o evento aí. Beleza, meus caros? Então evita operar índice abaixo dessa região aqui de preço, tá? Por quê? Porque ele ainda está a psicologia ainda é vendedora no índice. Então, quando você entra contra aquele movimento, em qualquer sinalzinho, a chance de falhar é muito grande, tá? Então, pelo menos você espera um evento como esse. Ele pode, por exemplo, fazer um teste nesse fundo e depois validar um fundo duplo, né? Porque você teria o primeiro fundo, o segundo fundo. Se ele romper e fizer esse evento aqui após um segundo teste nesse fundo, é melhor ainda, porque você tem um evento completo de validação de um fundo duplo e de um pivô de reversão. Então, você tem um gatilho de reversão mais estruturado, tecnicamente falando. Perfeito? Bem, é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa análise semanal de mercado. Espero que tenha sido entregue aqui para vocês esteja realmente sendo relevante. Comenta aí o que você está achando das nossas análises aqui. E a intenção é sempre estar entregando aqui novos vídeos, né, novas análises também. E quero trazer algumas aulas educacionais, algumas abordagens técnicas, algumas abordagens também comportamentais. Tem bastante coisa para me entregar para vocês aqui. E com o tempo nós vamos aí se desenvolvendo juntos aí. Beleza, meus caros? É isso aí. Desejo a todos aí uma excelente semana operacional, que a Eterno abençoe vocês, um abraço. Segue aí no Instagram, tem o meu link lá, se você ainda não conhece o canal, tem aqui o link do Instagram, tá bom? E vem conhecer o Clube das Tendências, que é o nosso projeto aí, que está se desenrolando aí já há mais de 2 anos aqui, tá bom? Um abraço a todos aí.